o Corpo de Bombeiros costuma dizer: nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E o desleixo, a falta de zelo, a proximidade com a mediocridade, no afeto, na convivência, na política, na profissão, na religião, na amizade, tal como o mundo, né, da proteção dos bombeiros no alerta vem sem que a gente necessariamente imagine que poderá ter o efeito que tem. Essa é a razão pela qual fez muito sucesso esse ano um vídeo que foi postado numa das minhas redes em que eu falo sobre a importância de lavar louça. Pode parecer estranho alguém da área de filosofia falar sobre isso, mas eu não falava ali sobre lavar louça em si. Eu falava ali sobre a necessidade de você e eu prestarmos atenção na nossa familiaridade com o desleixo. Por exemplo, você sai de casa hoje para vir para cá. Quem de casa veio, porque muita gente veio de outras cidades, alguns vieram direto do trabalho, algumas pessoas vieram, né, de locais um pouco, como eu dizia, mais distantes, outros que aqui estão, né, vieram de outras atividades, mas ao chegar aqui, alguns que vieram de casa, eventualmente talvez tenham se alimentado. E ao se alimentar, deixou sobre a pia, ou dentro da pia, o prato, a panela, algum talher. Supõe-se que você, ao chegar em casa à noite, vai lavá-lo. Há pessoas que não resistiriam a não lavar. Isto é, não conseguiriam ir dormir em paz com um prato na pia. E outras nem notariam. Outras não só teriam deixado o prato lá com os talheres, como ele teria se agregado de modo amistoso com a louça do almoço e eventualmente do café da manhã. Como já está lá e você passa e vê aquela pilha e diz: daqui a pouco eu lavo, e às vezes sai e não o faz, você vai se acostumando com aquela paisagem indecente. E você deixa para amanhã e diz: agora eu estou sem tempo. Para que eu vou lavar essa louça? Agora, é necessário fazê-la e dá trabalho. E a ideia do trabalho muitas vezes te trará, inclusive, algo que pode parecer estranho: satisfação. Porque há pessoas que dizem: eu adoro lavar louça. Eu sempre desconfio de pessoas que falam essa frase. Talvez ela tenha alguma perturbação. Mas ainda assim, há pessoas que dizem: eu não gosto de cozinhar e gosto de lavar louça. Ou eu não gosto, tanto faz. Mas, levando em conta que pessoas mentalmente saudáveis não gostam de fazê-lo, chego eu em casa e tenho lá uma louça para lavar. Eu começo, você começa, muitas vezes de modo mal-humorado, você vem fazendo. Aí você começa a criar teu método. Primeiro você lava aquilo que são os pratos, depois você vai deixando as panelas de lado, aí você pega os talheres e junta e passa na água todos de uma única vez. E quando você, depois de uns 10 minutos, começa a te dar um desejo de fazer bem aquilo e fazer direito, e você começa a ter prazer em estar fazendo aquilo, e quando você termina, que está tudo penduradinho, arrumado, encostado, nada na pia, você ainda pega um paninho, passa em cima da pia para ficar seco, enxuga a torneira, dá um passo atrás e sorri e contempla. Olha só, você está batendo palma para quem? Para a contemplação. A louvação do que deve ser louvado. E o que é que deve ser louvado? Na família, na escola, na empresa, na cidade, no ambiente, na religião. O capricho. Há um grande pensador alemão que eu aprecio imensamente, que muitas pessoas aqui gostam no campo da poesia, que é Goethe. O pensador, o filósofo alemão Goethe. Ele foi capaz de coisas maravilhosas. Entre elas, criar uma conexão da filosofia
com a vida, da filosofia com a botânica. Ele foi alguém que se interessou pelo Brasil de modo muito intenso, né? E é algo que vários pensadores na Europa deram atenção. Goethe é do século XVIII, uma parte do século XIX, mas teve muita atenção ao Brasil. Aliás, também aqui Feira é uma cidade que chamou a atenção, especialmente, né, do pensador francês, o Jean-Paul Sartre, que aqui esteve, veio visitar Feira. Ele e a sua esposa Simone de Beauvoir cá vieram no início dos anos 1960, né, e passaram um tempo conhecendo aqui esta cidade e região. O Sartre, que é conhecido por muitas coisas, mas uma delas tem a ver muito com você e comigo, quando ele dizia que não importa o que fazem com uma pessoa, o que importa é o que ela faz com o que fazem dela. Isto é, não importa se alguém faz algo contigo, o que importa é o que você faz daquilo que de você fizeram, e, portanto, exerce tua autonomia, tua iniciativa. E Goethe tem uma expressão de uma simplicidade imensa. Ele dizia, se alguma coisa tem de ser feita, então que essa coisa seja bem feita. Olha que coisa, se alguma coisa tem de ser feita, então que essa coisa seja bem feita. Nesta hora, vale, por exemplo, a possibilidade de nós nos lembrarmos de homens e mulheres que nesses 30 meses, por exemplo, se dedicaram pelo mundo afora e também no nosso país a fazer bem feita a nossa proteção, a fazer bem feito o nosso cuidado, a fazer toda uma atividade no campo das morsas de saúde que nos protegessem a ponto de nós estarmos 30 meses após o horror pandêmico que ainda persiste de um outro modo, estarmos aqui todas e todos nessa noite. Evidentemente, fazer isso hoje, 18 de outubro, que é o dia em que entre o mundo católico, especialmente, se lembra de São Lucas, um dos evangelistas, aquele que é entendido como sendo um médico, há várias menções dentro do texto religioso cristão, né, a vida de Lucas, e entre outras coisas, hoje é, como sabe, o dia da médica, o dia do médico, por conta exatamente dessa lembrança, né, relativa a Lucas. E é curioso também, porque uma das coisas boas é o quanto que pessoas se dedicaram a, tendo de algo fazer, fazê-lo do melhor modo. Claro, nós não cessamos ainda o tempo de cuidado, de cautela, de salvaguarda. Eu mesmo passo o tempo todo em que estou com outras pessoas usando máscara. Agora eu estou aqui no palco sozinho e eu o faço por uma razão, né? Todos os dias eu tenho contato com pessoas e isso permite que eu seja, novamente, por exemplo, capturado pelo vírus. Se uma gripe, que é aquilo que eu estou nesse momento, ela traz alguma dificuldade, né, para as minhas atividades, ela não impede de vez, mas o vírus da Covid faria com que eu ficasse 2 semanas sem nenhuma atividade. Por isso, quando eu estou em estado de convivência, eu uso máscara. Para quê? Porque se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E uma das coisas que tem que ser bem feita é a nossa capacidade de cuidado. E por que eu lembro isso? Porque no dia 18 de outubro do ano de 1915, isto é, há 107 anos, nasceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um dos mais estupendos artistas brasileiros. Ator, cantor, dançarino, um homem de 1,5 metro de altura, Grande Otelo. Grande Otelo, que muita gente teve a ocasião de ver em apresentações no cinema. Uma ou outra de nós teve a ocasião, como pessoa, de vê-lo em apresentações. Uma parcela de vocês o viu, né, nas versões mais antigas da escolinha do professor Raimundo, quando ele fazia, né, uma personagem que, quando chamado, dizia "Qui queres", né? E é interessante porque Grande Otelo, um homem de 1,5 metro, que nasceu exatamente há 107 anos. E que morreu em 1993 na cidade de Paris, produziu arte de altíssimo nível. E uma das coisas mais maravilhosas feitas por Grande Otelo, alguém que quando representou, o fez do seu melhor modo, a tal ponto que ele é absolutamente admirado,
né, dentro da arte brasileira, especialmente por quem tem mais idade, que portanto teve ocasião, né, de presenciá-lo em várias situações. O mais forte é que Grande Otelo, em 1969, ele participou de um dos filmes mais estupendos da filmografia brasileira, que é Macunaíma. Provavelmente poucas pessoas aqui viram Macunaíma no cinema, afinal quase ninguém aqui havia nascido em 1969, as mulheres nenhuma, uma parte dos homens sem dúvida já houvera nascido. E uma das coisas boas é que em 1969, faz tempo, o cinema lançou o filme Macunaíma. E Macunaíma, como sabe, é uma obra de Mário de Andrade, um paulistano que escreveu esse livro no ano de 1928. E esse livro, ao ser levado para o cinema, teve como seu intérprete central Grande Otelo. E há uma cena que se repete várias vezes no filme, que é uma cena que alerta a você e a mim, porque a personagem feita por Grande Otelo no filme, que é o próprio Macunaíma, uma das coisas que ele mais faz o tempo todo, e aquele homem de 1,5 metro de altura, fazendo o gesto magrinho como ele era, é muito curioso e ao mesmo tempo muito convincente, porque quase todas as vezes que ele aparece, ele, Grande Otelo, encarnando ali Macunaíma, diz: ai, que preguiça! Ai, que preguiça! Preguiça de quê? De fazer alguma coisa. De ter de me esforçar. De ir lá, como lembrou o Pedro, tirar o leite da vaca. Ai, que preguiça! Vocês sabem, eu mencionava há pouco Lucas, né, um dos grandes nomes dentro do cristianismo na história, e uma das coisas mais fortes é que o passado, especialmente no século IV, o mundo cristão, ele organizou pecados capitais, isto é, os pecados mais brutos em relação à possibilidade de nós degradarmos, né, a nossa vida, chamados também de 7 pecados capitais. Aí eles deixaram de ter uma relevância e no século XIII, um dos maiores teólogos da história e filósofo, Tomás de Aquino, organizou de novo os 7 pecados capitais. A gente os encontra hoje na maneira como Tomás de Aquino, né, o fez. E um dos pecados capitais é a preguiça. Entendido aí, para quem tem algum tipo de fé, no sentido religioso, especialmente cristão, a preguiça é um pecado, porque é a preguiça de buscar o melhor na tua vida, a preguiça de buscar a salvação, a preguiça de buscar ser bom ou boa, a preguiça de buscar ser necessária ou necessário. Aliás, a palavra preguiça no nosso idioma, ela vez ou outra pode vir também na sua forma latina, que é assídia, e também se diz assédia em português com C, né? Não assédio com 2 S, mas assédia com C, se usava no latim assídia, um pecado capital. Pecado de quê? Ai, que preguiça! Preguiça de cumprir teu dever, preguiça de não ser relaxado ou relaxado, preguiça para não ser displicente, preguiça para não ser alguém que deixa de lado aquilo que, podendo fazer melhor, faz de modo pequeno, banal, fútil. Minha mãe, Emília, faleceu esse ano, né, no mês de junho, a avó, né, Emília, como aqui as crianças, né, chamavam, e, claro, bisavó, os netos e netas, e ela faleceu com 93 anos de idade. E, portanto, porque ela faleceu esse ano, ela pegou todo o processo da pandemia, pelo menos até junho, quando ela nos deixou. Mas o mais forte disso é que minha mãe nasceu em 1929. E todas as vezes, depois que se iniciou o tempo pandêmico, que eu às vezes ligava para ela, ou quando eu conseguia e podia visitá-la pessoalmente, porque no primeiro ano, 1920, né, é algo que estava longe, mas 2020 estava encostado, né, muito perto, com uma ameaça muito forte, que era exatamente a pandemia. Todas as vezes que eu podia ir vê-la pessoalmente, dado que ela tinha que ficar salvaguardada em relação à eventual contaminação,
E eu às vezes falava para ela, ou pessoalmente, ou por telefone, falando: mãe, tá difícil, viu? Tá difícil. Isso em junho de 2020, em julho de 2020. Nós estávamos recolhidas e recolhidos. Havia um número imenso de pessoas que tinham de trabalhar para nós vivemos na área de saúde, na área de transporte, na área de produção, na área de segurança, no agronegócio. Para nós continuarmos vivas e vivos, era preciso que muita gente lembrasse da importância daquilo que estava fazendo. E quem podia ficar mais distanciado do dia a dia, como é o meu caso, pela natureza da minha atividade, que sou grato às pessoas que tiveram, sim, né, de nos proteger e cuidar com o seu trabalho cotidiano. Às vezes, claro, eu também ficava meio agoniado e ligava para ela e falava assim: mãe, tá difícil, viu? Ela dizia: filha, eu vou te contar uma coisa. Eu nasci, dizia ela, em 1929. Ela nasceu. Eu nasci em 1929, isto é, eu nasci 10 anos após o final da Primeira Guerra Mundial, quando havia ainda reflexos de desespero na economia, na convivência, o número de famílias enlutadas. Eu nasci, dizia ela, em 1929, 10 anos após o final da gripe espanhola, que matou milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora a partir do vírus. Quando eu tinha 10 anos de idade, isto é, em 1939, quando ela tinha 10 anos, explodiu a Segunda Guerra Mundial. E quando eu tinha 10, 11, 12, a vida era mais difícil, havia restrição, né, de alimento, havia restrição de combustível, a economia estava em frangalhos, o mundo teve que se dedicar a um confronto imenso. E quando terminou a Segunda Guerra, em 1945, eu tinha 16 anos de idade, o mundo tinha perdido 55 milhões de pessoas na Segunda Guerra, inclusive na minha família. E quando eu achei que agora vai, porque com 16 anos, bombas são jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 e eu passei, como qualquer ser humano mentalmente saudável, a ter pânico do fim da espécie de uma guerra nuclear. Quando eu, aos 16 anos de idade, imaginei que isso ia passar logo, aparece a União Soviética de um lado, a nação norte-americana do outro, e nós tivemos uma guerra fria de confronto possível de guerra nuclear de 1945 até 1990. Em 1990, filho, eu que nasci em 1929 já estava com 61 anos de idade. Falei, agora vai. Aí apareceu a crise do petróleo, a inflação de 2.000% ao ano. E agora, aos 91 anos de idade, que eu vou brincar com os meus bisnetos, que eu vou poder aproveitar um pouco mais. Vem essa pandemia e nos coloca cada um num canto. Por isso vou te contar uma coisa. Você não viu nada. Quanto mais eu ando, mais registrado. Mas se eu não caminho, eu sou é nada. Por que ela contava isso? Para que a gente se consolasse? Ela contava para que eu me conformasse? Não. Ela contava para que a gente ganhasse ânimo para entender que se cada pessoa e todas as pessoas fomos capazes de fazer o nosso melhor, a gente segue adiante. Mas, se por exemplo no mês de março de 2020, como aconteceu, diante de algo aterrorizante, que é o vírus que ainda circula, se todas as pessoas tivessem enfrentado a situação horrorosa, como algumas pessoas decidiram enfrentar, nós não estaríamos aqui essa noite em Florianópolis com tanta gente. Aliás, nós humanas e humanos, arrogantes que somos, ficamos imaginando que durante décadas a grande ameaça à humanidade viria do espaço. Um meteorito, um asteroide, e nos preparamos para isso. Aliás, criamos tecnologia para isso, já pensou? Criamos mísseis que pudessem combater, serem disparados. Quem diria que a ameaça viria do nosso meio? Eu, caipira que sou, nascido em Londrina, a gente caracteriza o que a humanidade viveu a partir de março de 2020, os caipiras chamamos de tranco, né? Tomou-se um tranco.
Nós estávamos imaginando que a gente já era invulnerável, que as coisas não nos aconteceriam e de repente fomos atropeladas e atropelados por algo que, embora Dona Emília, minha mãe, dissesse se ainda não viu nada, a gente não imaginava que fosse ver o que vimos. Aliás, nessa hora, é claro, quando do início do momento pandêmico mais denso, quando nós não entendíamos direito como fazer, usa máscara, não usa máscara, deixa a máscara para quem é da área de saúde, e se ele vai para casa, quem atuar no campo da saúde pode contaminar a família, e se não vai para casa, um grupo de pessoas começou a olhar tudo aquilo e dizer: o que eu posso fazer? Uma parte das pessoas, ao olhar a dificuldade, a agonia, o desespero, disse: o que eu posso fazer? Com reticências, com 3 pontinhos. Ainda bem que uma parte das pessoas, em vez de usar a frase com reticências, com 3 pontinhos, decidiu nela colocar um ponto de interrogação. E no lugar de dizer: o que eu posso fazer, a questão se tornou questão e foi: o que é que eu posso fazer? Isto é, o que é que está ao meu alcance que seja feito? Uma coisa é você e eu, face a uma dificuldade, dizermos: o que eu posso fazer? De modo desalentado, desanimado, de modo fraquejado. Outra coisa é apresentar-se de maneira disponível e dizer: o que eu posso fazer? Isto é, cá estou. Para a tua sorte e para a minha, centenas e centenas de pessoas nesse país e fora daqui se dispuseram a não desistir, a ir buscar, a nos cuidar, a procurar aquilo que é a atenção de saúde. E quando se dizia: Cortella, não tem como fazer uma vacina em menos de 10 anos, nunca nós fizemos uma estrutura vacinal em menos de uma década, um grupo de homens e mulheres em vários lugares do planeta foi atrás. E cá estamos. Várias pereceram, ficaram pelo caminho. Pessoas que vários momentos quiseram desistir. A gente lembra da cena, a gente encostada, sentado no chão de hospitais. O desespero de outras pessoas que não conseguiam respirar em vários lugares. E nós cá estamos essa noite com centenas e centenas aqui, sabe por quê? Porque ainda bem que na humanidade há muita gente que acha que se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E o fazê-lo bem significa, acima de qualquer coisa, procurar alternativa, caminho, em vez de modo, como eu lembrava, desalentado, dizer: o que eu posso fazer?